Essa é mais uma edição do Mining Talk Biblioteca. E hoje nós temos o prazer de trazer um convidado muito especial, o Dr. Leonardo Gandara. O Mining Talk Biblioteca surgiu a partir de uma ideia de apresentar a biblioteca do IBDM, Instituto Brasileiro de Direito Minerário, que, sem favor nenhum, é a maior biblioteca de direito minerário do Brasil, com mais de 450 volumes, adquiridos ao longo de mais de 25 anos, comprando livros. É uma biblioteca muito interessante, nós temos muito orgulho dela. Bom dia, Leonardo. Bom dia, doutor William. Muito bom receber você aqui. Eu com a nossa agradeço. novidade, né? Com a nossa novidade aí que nós vamos mostrar para quem nos assiste. O doutor Leonardo é muito conhecido, mas eu faço questão de apresentar, resumidamente, as suas atividades acadêmicas e profissionais aqui. O doutor Leonardo Gandara é advogado, professor, graduado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, nossa querida UFOP, tem MBA em Legislação e Regulação Ambiental pela Eco Business School, MBA também em Regulação da Energia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio e é mestre em Direito Público pela PUC-MG. Quebrando um pouco esse protocolo, Leonardo, qual é o seu interesse pelo direito público, já que você fez seu mestrado em Direito Público? É uma ótima inquirição, doutor William, porque originalmente era uma discussão, pelo menos o projeto inicial era discutir questões relacionadas ao direito tributário, né? E eu me enveredei pelas discussões relacionadas ao direito público para discutir, na época, as relações entre o Estado e o ente privado. E isso me chamou muita atenção. Exatamente as relações eventualmente abusivas, que eu acho que são, infelizmente, pouco tratadas, ou tratadas eventualmente dentro de nichos do direito, mas essa relação, às vezes, um pouco abusiva do Estado em relação ao ente privado. Eu acho que num país como o nosso, que tem um histórico de uma relação tumultuada entre o público e o privado, a gente deveria ter uma discussão um pouco mais profunda sobre essas fronteiras, esses limites entre o que o Estado pode e não pode. Enfim, o senhor sabe muito mais do que eu, e eu acho que é importante a gente delimitar isso, não só por questões de garantias de direitos fundamentais, mas inclusive para questões relacionadas a desenvolvimento socioeconômico, melhoria da qualidade de vida, redução das desigualdades. Não há na literatura, seja jurídica, econômica, nenhum caso de sociedades que tenham proporcionado melhorias para suas comunidades que não tenham passado pelo clássico liberalismo econômico, né, em que os indivíduos são proporcionados aos indivíduos todos os meios que eles possam desenvolver e trazer riqueza para aquela comunidade, né? Não se sabe de uma comunidade em que o Estado, pelo menos casos bem-sucedidos, né, de estados tão poderosos que tenham feito esse papel que, na verdade, cabe a nós, entes privados. Então, esse é o meu interesse nesse assunto. Muito bom. E talvez resultado desse interesse seja o objeto do nosso Mining Talk de hoje. Abuso de poder regulatório. Passei o olho no livro todo, li o seu capítulo, tá certo? Muito interessante. É um livro fresquinho, lançado recentemente. Organizadoras Amanda Flávio de Oliveira e Maria João Rolim, duas pessoas muito conhecidas no meio jurídico também, pessoas muito queridas, muito bom, né? E o doutor Leonardo Gandara contribuiu para o livro com Abuso de Poder Regulatório no Direito Minerário,
o caso da distinção de brasileiros e estrangeiros para assinatura de declaração de condição de estabilidade. Muito interessante. São 19 artigos, todos com muito conteúdo. Não li, mas já passei o olho em todos. Eu sou um leitor assíduo, viu? Eu gosto de ler, tenho não só a biblioteca do IBDM, mas tem uma biblioteca muito interessante de hermenêutica, separada, e outra de segurança jurídica, separada também. Sabe? São os temas assim, gosto muito de ler. Leonardo, é um livro interessante, instigante, que eu já recomendo. Inicialmente, vamos falar sobre o processo de criação, de elaboração do livro. Conte para a gente como foi esse amadurecimento da ideia. Doutor William, em 2020, no ano de 2020, em função da pandemia, de todas as incertezas relacionadas à pandemia, eu acho que as pessoas devem se lembrar, né, começou a ter uma ocorrência muito grande de lives relacionadas a discussões de direito ou exposições públicas, bate-papos, né, em canais de YouTube ou Instagram. E, em uma dessas discussões, a Comissão de Regulação Econômica da OAB Minas Gerais, a Comissão de Regulação Econômica, liderada pela professora Amanda Flávio de Oliveira, que é professora da UNB, mineira, mas professora da UNB, e a professora Maria João Rolim, que encabeçam a Comissão de Regulação Econômica, numa dessas lives eu fui convidado a participar, e os outros convidados também falando de abuso de poder regulatório em suas respectivas áreas de interesse, ou seja, mineração, energia, transporte e por aí vai, né? Então, ou seja, não era um evento especificamente de mineração, mas sim da conexão dos diversos mercados e o abuso de poder regulatório. Após isso, a Comissão de Regulação Econômica encadeou um processo de redigir um livro em que os autores, e obviamente foram convidados inúmeros outros autores que engrandecem a obra, para discutir exatamente o abuso de poder regulatório, que é um instituto, pelo menos no Brasil, relativamente novo, né, trazido pela Lei 13.874, e esse livro foi produzido no final do ano de 2020, início do ano de 2021, obviamente, com todas as etapas de produção de um livro, críticas e revisões, e lançado no mês de outubro de 2021. Né? Então, esse foi todo o processo. Foi um processo de tentar encadear uma discussão sobre abuso de poder regulatório nas mais diversas áreas da economia. Então, a gente vai ter discussões relacionadas à energia, a transporte, inclusive questões até principiológicas do abuso de poder regulatório, antes de entrar nos setores da economia, e não podia deixar de faltar o abuso de poder regulatório na mineração, é um setor... as pessoas podem até não gostar muito disso, mas não dá para viver sem mineração, né? Mineração é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a transição energética, que estamos, inclusive, discutindo com bastante ênfase, e, obviamente, não poderia deixar de ser importante. E, nesse caso, a gente foi tratar dessa questão do abuso de poder regulatório, especificamente na questão da declaração de estabilidade de barragem. Esse foi o processo de construção do livro. Muito interessante. Li, aliás... E aí, eu só queria acrescentar, me permita, me desculpe interromper, doutor William, e eu até cito no artigo algumas contribuições, especificamente uma contribuição sempre gosto de ressaltar, eu ressaltei para ele, com uma pessoa que o senhor conhece, que é o Tiago Matos. Né? O Tiago a gente discutiu esse assunto por causa, quando teve a resolução da ANM, a gente discutiu incansavelmente esse assunto. O convidei, inclusive, ele falou, não, não posso, e tem estou rodando com outros projetos. Eu falei, ok, mas eu tenho que te agradecer por esses insights que a gente teve no nosso bate-papo. Então, o Tiago, que é uma pessoa que eu admiro muito, também teve uma influência muito grande nesse artigo. Nós admiramos.
né? O Tiago também tem uma trajetória muito interessante na mineração. Começou conosco no escritório quando ele tinha 17 anos, sabe? Como estagiário. Muito bom, ele está lá conosco até hoje, ajudando bastante, aprendendo e contribuindo muito para o setor mineral também, porque ele está sempre novidades, né? Muito bom. Eu conheço bem a dor do processo de criação do livro, propriamente dito, né? Agora, nós vamos falar especificamente do tema, mas eu queria começar dizendo o seguinte: é um tema desafiador, porque os limites do poder regulatório das agências reguladoras é um negócio complexo por si só, não é? E quando você entra ainda num detalhe específico de mineração, a complexidade, eu diria que dobra, pelo menos, né? Então, eu diria que você teve um duplo desafio nesse capítulo que você escreveu. Então, agora, explique para nós a sua conclusão em relação a esse assunto, por favor. William, eu acho o senhor abordou um aspecto que eu acho fundamental, e a gente poderia estender esse aspecto não só para o órgão regulador ou para o poder regulador, também para os tribunais, né? Que vamos dizer, eu acho que é um assunto mais até da filosofia do direito que do direito em si, do direito do nosso dia a dia, né? Que é ter o poder e não usá-lo. Pode parecer estranho isso que eu estou falando, né? Mas o poder ele exige uma prudência, ele exige uma parcimônia no seu uso, porque, como o senhor mencionou, porque tem limites que não podem ser ultrapassados, ou, se ultrapassados, os resultados geralmente são diferentes dos objetivos inicialmente desejados, né? O assunto em si, eu sempre gosto de fazer uma ressalva, doutor William, que em nenhum momento a gente pode esquecer os desastres de Mariana e Brumadinho. Em nenhum momento a gente está querendo discutir aqui, vamos chamar de ausência de responsabilização, ou criticar isso, aquilo, ou defender isso, aquilo. Na verdade, eu acho que os desastres são inafastáveis na discussão do dia a dia da mineração. Temos de reconhecer o esforço que as empresas de mineração vêm fazendo para se adequar e para assumir padrões de qualidade bastante elevados mesmo, na proteção ambiental, na proteção social. Enfim, em respeito à sociedade, inclusive, como o senhor mencionou, a questão da segurança jurídica, né, da Biblioteca de Segurança Jurídica também, em respeito, inclusive, ao ordenamento jurídico, responsabilizações em relação aos desastres precisam ser feitas. Isso não é o objeto de discussão do artigo, né? Não se discute isso aqui. A questão as consequências ou as discussões relacionadas aos desastres, por si só, ou todos esses aspectos relacionados à regulação da segurança das barragens, não significa que a gravidade dos desastres possa subverter a lógica constitucional, né? A discussão que a gente quis trazer aqui para o artigo uma resolução da ANM, ela não pode subverter a lógica constitucional de atribuir a responsabilidade por assinar um documento, ou seja, um mero ato administrativo, a vincular essa assinatura a uma nacionalidade e ao maior cargo, né? E, efetivamente, doutor Ilho, o que eu vejo me parece que, em função das nossas dificuldades históricas de enforcement, né, que é o que? A aplicação do direito e, efetivamente, a persecução, seja ela administrativa, penal ou civil, essas dificuldades nos levam a criar, vamos chamar entre aspas, puxadinhos jurídicos, né? E, na verdade, essa imposição da ANM me parece um puxadinho jurídico. Já que a gente não consegue demonstrar para a sociedade essa persecução, vamos criar um constrangimento para o empreendedor.
que, ao fim e ao cabo, doutor, não resolve qualquer problema. Então, aí voltando, inclusive, ao ponto de origem que o senhor trouxe, o que o regulador queria com essa obrigação? Né? Queria atribuir a um brasileiro nato ou naturalizado, no maior cargo da empresa, do empreendedor, da empresa de mineração, a atribuição de assinar a declaração de condições de estabilidade da barragem. Para quê? Apenas para responsabilizá-lo? O direito societário já tem os mecanismos de responsabilização, o processo civil já tem os mecanismos de responsabilização. Para que isso? Eu acho que essa é a discussão que a gente precisa trazer do abuso do poder regulatório, que é exatamente avaliar qual é o ganho que você tem com esse tipo de prática. Ou é apenas mais um tipo de constrangimento legal que, ao fim, não vai trazer nenhum ganho para a sociedade. O ganho para a sociedade é, efetivamente, o processo judicial ocorrer de forma coerente, dado contraditório, ampla defesa. E aí, só que a gente tem que levantar algumas camadas, né, doutor William? Que a fiscalização tem que ser feita de forma correta, a fiscalização tem que existir, primeiramente, não é mesmo? Então, o que parece é que a gente sempre fica correndo atrás do prejuízo, né? Dado os desastres ocorridos, a gente fica desesperado criando regulações de forma fragmentada e de forma descoordenada e muito, mas muito afastado do texto constitucional. Fica parecendo que a Constituição está lá, distante da gente, é um negócio que, inclusive, as pessoas acham que é um negócio mais para atrapalhar do que para ajudar, e não, é o contrário. Não é? Então, a origem dessa discussão do abuso do poder regulatório na assinatura da Declaração de Condições de Estabilidade é exatamente essa. O órgão regulador ele tem que se basear no texto constitucional para criar algum tipo de resolução. Se nem o texto constitucional criou uma restrição de nacionalidade, não é o órgão regulador que vai poder fazer isso. Não é? Eu acho que esse é o objetivo da discussão. Né? Então, assim, fica parecendo uma xenofobia regulatória, como se isso fosse resolver problemas de segurança de barragens. Não vai. Não é mesmo? Perfeito. Então, esse é o objetivo da discussão, doutor William. Muito bom. Quando você falava, eu fui fazendo algumas anotações aqui, tá certo? Primeiro, me veio à mente um livro do Juarez Freitas, professor muito conhecido, né? Direito Fundamental à Boa Administração Pública. Ora, como boa administração pública inclui o dever da boa regulação. Exato. Sem dúvida. É um livro muito interessante, recomendo também. É um livro verdinho, muito bom. Ainda anotei aqui, é o seguinte, que o poder público, a administração pública, ela tem o dever de regulamentar. Não só não exceder o poder de regulamentar, mas ela tem o dever de regulamentar também. E bem regulamentar, casando aí o livro do Juarez Freitas com essa posição. Agora, esse caso que você citou não é o único. Se nós pegarmos aí as normatizações vindo desde o DNPM, nós temos outros casos de abuso, né? Nós podemos falar outro dia, mas não é único dentro desse sistema jurídico, não. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, nós temos que ver como é que eu vou conseguir meu autógrafo nele. Certo? Nós temos que fazer uma logística aí de SEDEX, não sei o quê, conseguir o meu autógrafo, né? E ele vai para a biblioteca, mais um da Biblioteca de Direito da Mineração do IBDM. Muito bom. Palavras finais, por favor. Doutor William, eu queria agradecer pela oportunidade de bater esse papo descontraído, informal. Eu queria agradecer ao senhor
digamos, inclusive pela história, vamos dizer assim, do direito minerário brasileiro. Eu acho que quando eu comecei minha carreira, há muitos anos atrás, e aí eu vou fazer a minha colocação aqui, né? Eu me lembro que talvez o senhor era solitário nessas discussões relacionadas ao direito minerário, muito as questões minerárias. Eu, pelo menos, quando eu estudei, imagina, eu estudei numa universidade que é historicamente ligada à mineração, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, uma escola tradicional na questão da engenharia de minas, na geologia, da engenharia metalúrgica, né, das engenharias em geral. Isso. E o curso de Direito, eu sequer tive uma disciplina de Direito Minerário, e não estou falando que isso era um problema da UFOP, era um problema do nosso modelo. Eu estava conversando até com uma amiga anteontem sobre esse assunto. Nós temos que ter, de novo, não podemos esquecer, não significa esquecer os desastres, mas nós somos um país de tradição mineral e me incomoda um pouco, entre aspas, vamos chamar, essa pecha de uma atividade que as pessoas parecem que não têm orgulho. Isso é uma coisa importante para a nossa formação. Nós temos um estado no Brasil que o seu nome é dado em função da atividade mineral, né? Países com a tradição mineral têm orgulho dessa tradição. E não estou falando de países pequenos, é Canadá, é Suécia, Estados Unidos da América, o Vale do Ruhr na Alemanha, enfim. Peru, Chile. País tem tradição, tem orgulho dessa tradição mineral que construiu a sua sociedade, né? Então, eu queria agradecer por essa oportunidade. Eu acho que quanto mais mecanismos como esse do Mining Talks, eu acho que é interessante a gente discutir e divulgar para as pessoas e exatamente fazer esse trabalho. E eu acho que aí é um agradecimento especial ao senhor, que faz esse trabalho há muito, muito tempo, apanhando de todos os lados e, enfim, eu acho que o senhor merece um parabéns muito público, né, que pelo menos de minha parte, pelo trabalho que realizou e criou frutos aí no direito brasileiro. Obrigado. Realmente, mexer com direito minerário, trabalhar com direito minerário é complexo, por várias razões. Se você, como eu vi, gosta do tema, um dia nós podemos fazer um Mining Talks para falar da mineração na história dos países. E eu vou começar a nossa conversa fazendo referência a um livro que eu li, mostrando a diferença do conhecimento que os índios brasileiros e americanos tinham do aproveitamento já dos metais. E o autor discorre sobre esse assunto, e depois eu fiz uma observação. Talvez este seja um dos elementos que mostra a diferença de desenvolvimento econômico entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas isso é outra história. Nós vamos fazer um bate-papo sobre esse assunto, que é muito interessante também. Bom, encerrando, Leonardo, agradeço muito, sabe? Na mineração, eu sempre vejo as pessoas assim, te admirando bastante, sabe? E uma alegria muito grande trazer você aqui. E não poderia deixar de registrar que agora nós temos o apoio da revista Indemine, né? No nosso Mining Talks, né? Tebs, Wilson, gosto muito dos dois, e esse registro fica aí para o nosso final. Bom, agradeço a todos e até o próximo Mining Talks. Até.